Olá, está começando mais um Novos Tempos. E o assunto do programa de hoje afeta a vida de toda a população. Vamos falar sobre saúde pública brasileira. A Constituição coloca como direito de todos o acesso à saúde. Há leis que definem orçamentos. Há projetos do SUS, das UPAs, de programas de prevenção, programas mais médicos. Mas tornou-se muito comum ouvir de quem depende do SUS relatos das dificuldades na hora de ser atendidos por algum posto de saúde. Não tem médico ou não tem remédio, ou ainda tem até médico e remédio, mas tem paciente demais e a estrutura da unidade de saúde não suporta a quantidade de pessoas. A responsabilidade de manter a saúde pública funcionando é do governo federal, que através do Ministério da Saúde deve organizar, repassar recursos aos estados e municípios e fiscalizar a sua aplicação. Muito péssima, né? É muito ruim. Saúde pública é uma coisa que no país deveria ter uma saúde, não digo assim 100%, pelo menos 70%, né? Porque o povo, se depender da saúde pública, sofre muito. Acho que até para pessoas que têm convênio hoje em dia tá difícil, imagina para quem tá morrendo na fila do SUS. Eu vou parir agora e vou parir no Sofia Feldman, mas eu acho um absurdo eu ter um hospital para poder fazer essa escolha pública, né? Ou eu pago, que não vai ser nada humanizado, ou eu vou no Sofia e conto com só o Sofia. Eu não posso contar com outros hospitais. Então, só por isso já é um exemplo de como é um lixo a nossa saúde, infelizmente. Falta investimento do governo, falta alguma coisa para poder dar 100% certo, correto? Por exemplo, médicos que eles se sentem muito desanimados a trabalhar, por causa às vezes o salário não é muito bom para eles e as condições de trabalho às vezes não são boas. E, tipo assim, são poucos médicos para atender muitos pacientes. O médico fica cansado, ele satura do emprego. Para falar mais sobre saúde pública, nós recebemos aqui no Novos Tempos o professor Henrique Leonardo Guerra. Ele é doutor em saúde pública pela Fundação Oswaldo Cruz, especialista em medicina preventiva e social pelo UFMG e coordenador do curso de medicina da PUC Minas Betim. Seja muito bem-vindo ao programa, professor. Professor Henrique, é uma alegria recebê-lo aqui no Novos Tempos e espero que a gente tenha uma boa conversa sobre saúde pública. Certamente. Vamos conversar, professor. Faço referência a um livro que li há um tempo atrás, do jornalista Gilberto de Menstein, que ele fala dos cidadãos de papel. E exatamente referindo-se a muitas pessoas que não têm a sua cidadania reconhecida em nosso país. Em termos de saúde pública, a saúde é um direito de todos, mas nem todos têm acesso a uma saúde pública de qualidade. Por que isso acontece, professor? Bom, acho que primeiro a gente tem que lembrar que quando a gente fala de saúde pública, nós não estamos referindo unicamente à assistência médica, né? Desde o alimento que você compra na padaria, o remédio que você busca na farmácia, a poluição ambiental, todo o trabalho de prevenção, isso tudo faz parte do SUS, né? O SUS ele não se restringe à assistência médica, então tem um arcabouço muito mais amplo e que tenta cobrir toda a cidadania nisso. Obviamente nós temos alguns problemas, e eu quero começar lembrando uma frase que é muito comum entre os defensores do SUS, eu me coloco entre eles. O SUS é uma solução que tem problemas, não é um problema sem solução. Então acho que para mim esse é o ponto de partida para começar a discutir o SUS, né? Muita da insatisfação ela advém de uma questão que é muito crítica e muito importante, que é a assistência médica. No momento que você precisa de uma forma imediata, né, de uma atenção que às vezes muitas vezes existe dificuldade para isso. Mas nós não podemos esquecer que nós temos a vigilância sanitária, que nós temos a vigilância de portos e aeroportos, que nós temos a vigilância dos medicamentos, que nós temos o programa de vacinação, que é muito bem sucedido no Brasil, que nós temos um sistema muito amplo, que pega do cuidado com o mosquito que transmite a dengue até o transplante, né? E são poucos os sistemas que oferecem uma cobertura universal para qualquer tipo de procedimento. Então, os problemas do SUS eu acho que tem que começar a ser discutido, primeiro entendendo a complexidade dele e sem esquecer das dificuldades dos problemas, mas não colocar tudo numa vala comum e
a gente, de alguma forma, prejudicar ou deixar de valorizar um sistema que foi construído recentemente, né? O SUS ele começa a existir a partir da Constituição de 88 e que foi o sistema que conseguiu ampliar o acesso ao serviço de saúde de uma forma como nunca havia existido no país, dando o direito à saúde, transformando o direito à saúde em um direito de cidadania. Nesse sentido, aonde o senhor já elencou uma série de atividades, onde estamos acertando e aonde precisamos melhor cuidar? Bom, eu acho que nós precisamos melhor cuidar de tudo, porque não há como você, naquelas questões de saúde, achar que chegou a um patamar onde está tudo certo, tudo pronto. Então a atenção, a evolução, a melhoria contínua tem que estar estabelecida. Nós temos questões importantes que vão desde a concepção do sistema, que poderiam, necessitam e devem ser rediscutidas para ter melhoras, né? Temos as questões de financiamento, mas temos também uma questão de organização do serviço, tem uma questão de escassez de alguns profissionais, que isso obviamente impacta o atendimento, e temos também que buscar uma priorização efetiva das questões de saúde, tanto as curativas, as agudas, como também aqueles que dependem de um processo continuado de promoção, de prevenção, de educação de saúde. Bom, o que nós devemos fazer? Hoje é absolutamente necessário, do meu ponto de vista, rediscutir a questão do financiamento, mas não basta discutir só o financiamento, não basta só falar, vamos colocar mais dinheiro no SUS. É preciso rediscutir a organização, é preciso rediscutir a partilha das responsabilidades entre os níveis federal, municipal e estadual, é preciso rediscutir o papel do cidadão e até essa questão dos direitos. Assim, o SUS é um direito do cidadão e um dever do Estado. É preciso recolocar isso de uma forma onde você tem um processo que a partir dessa máxima, que é interessante, mas que tem que pensar como é que ela está sendo aplicada, um processo de judicialização da saúde que está fazendo com que o SUS arque com um custo muito alto de tratamentos que nós não temos condição, e mesmo países muito mais ricos que o Brasil conseguem oferecer na quantidade que está sendo demandada. Então é preciso pensar nessa organização. Professor, nós vamos dar uma pausa na nossa conversa para a gente ver o que os internautas comentam sobre saúde pública. Gente, então vamos dar uma olhadinha aqui no nosso telão e conferir os comentários dos nossos internautas. Primeiro comentário: a gente reclama da saúde pública, mas a realidade dos planos particulares não passa longe disso. Segundo comentário: Previdência e saúde irão implodir em breve, ficará muito pior do que já está. Saúde pública e privada será nivelada por baixo, vergonhoso. E o terceiro e último comentário: um processo parou o país. Nada mais acontece. Governo sem dinheiro afeta a saúde pública, pobres são os mais afetados. Insatisfação com o sistema público de saúde parece geral. Tem como a gente fazer uma análise de por que não funciona? Onde que está o erro, professor? Bem, a primeira coisa é limitar isso. O que não funciona? Né? Porque senão tem parte do princípio que nada funciona. Né? E não é bem assim. Eu já citei vários dos serviços que existem e que estão funcionando, né? Os hospitais continuam recebendo os pacientes, as cirurgias estão sendo realizadas, pronto-socorro, os pronto-socorros estão atendendo, o SAMU está funcionando, a vacinação continua, né? E uma série de serviços que estão funcionando, são serviços de atenção programada e que continuam. Quando nós pegamos situações de crise, por exemplo, nós estamos no meio de uma epidemia de dengue, talvez misturado com chikungunya, com zika, né? E isso faz com que todos os serviços fiquem muito cheios. Obviamente, nesse momento, o atendimento vai ficar mais difícil, vai ficar pior. Isso não quer dizer que não haja problemas, existem mesmo, né? Vai desde a preparação dos profissionais que estão no SUS, do número de profissionais que estão disponíveis para atuar no SUS, as condições de trabalho, as condições de remuneração, as condições de equipamento das unidades. Então, eu acho que nós precisamos, sempre preservando as conquistas que nós tivemos, e elas são óbvias: a redução da mortalidade infantil, o aumento da expectativa de vida, a redução das doenças infecciosas, a capacidade de atender e de superar crises epidêmicas, e nos focar em alguns pontos que precisam ser melhorados. Como o serviço de saúde pública, né? Ele obviamente está relacionado ao governo que tiver sido eleito no momento. Às vezes fica difícil que a crítica
correta seja feita. Isso acaba gerando um outro problema, só mostra o ruim e acaba criando como reação também uma posição de quem defende o SUS não aceitar nenhuma crítica, que também é ruim. Isso não permite que o processo evolua. Então, quando a gente tem a oportunidade de uma discussão mais equilibrada, fica mais fácil da gente apontar os acertos, tentar identificar os erros e, dentro dos processos constitucionais, legais, democráticos, brigar pela melhoria do SUS, seja no financiamento, seja no seu funcionamento cotidiano. O Brasil tem uma coisa muito interessante na saúde, que são os conselhos sociais, que é o controle social da saúde. Na saúde, esses conselhos funcionam muito bem. Eu participo, por exemplo, do Conselho Municipal de Saúde de Betim, representando a PUC. Existem os conselhos locais de saúde, o Conselho Estadual, e isso está espalhado no Brasil inteiro. A participação direta dos usuários nesse processo. Claro que isso não é a solução para todos os problemas, mas isso dá ao SUS uma permeabilidade às demandas da população muito maior, principalmente nas cidades menores, onde esse contato é mais direto. Nós temos problemas de financiamento, nós temos problemas de distribuição do recurso, nós temos problemas de gestão, nós temos problemas também de uma necessária reeducação da população para o uso adequado do sistema. No Brasil, criou-se uma visão de saúde é uma coisa a ser consumida, da mesma forma que você consome outras coisas, né? É difícil você tentar organizar essa atenção, e acho que a gente precisa rediscutir isso de maneira muito clara, transparente, mas sem essa premissa de que é ruim, de que não funciona, porque isso não é verdade. Ô professor, essa conversa está muito interessante, esse assunto interessa a todos, mas vamos chamar um rápido intervalo e breve voltamos. Ana Carolina. E daqui a pouco nós voltamos com a nossa conversa sobre saúde pública. Não saia daí. O Novos Tempos está de volta e hoje estamos falando sobre saúde pública. Você acorda com febre, dor de cabeça e muito indisposto. Não tem plano de saúde e depende totalmente do atendimento do Sistema Único de Saúde, o SUS. O posto de saúde não tem suporte para o pronto atendimento. Você se encaminha para uma UPA, onde a média de espera é de 5 horas. Confira na reportagem uma análise da situação que não está nada fácil para os pacientes nem para os profissionais. A saúde pública brasileira funciona através do SUS, o Sistema Único de Saúde. Referência no mundo todo, abrange desde o acompanhamento rotineiro da saúde do paciente até procedimentos complexos. E é tudo de forma gratuita para toda a população do país. O SUS se propõe a cuidar das pessoas como um todo. Daí a importância dele dentro de um país de dimensões continentais como o Brasil. Mas o Serviço Público de Saúde não está dando conta de atender a população, principalmente durante o surto de dengue, zika e chikungunya que o país está passando agora. Independente do momento em que estivéssemos, uma epidemia sempre tem um inconveniente das pessoas terem que se preparar, terem que se organizar. Mas aí é nesse ponto que nós paramos para pensar naquilo que conversávamos sobre a necessidade de organização da gestão desses espaços. As unidades de pronto atendimento estão assim, lotadas de pessoas com febre, dores no corpo e manchas na pele, sintomas de dengue, zika e chikungunya. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, isso representa um aumento de 40% na demanda dos locais. Fala assim que tem que esperar, que tem que aguardar de 4 a 5 horas para o atendimento. Mas como é que volta para casa com ele passando mal? Já tem 3 dias que ele está nessa passando mal. Com febre altíssima. Não pode, né? Não pode deixar. A gente não sabe se é dengue, ainda mais do jeito que tá a crise aí com dengue, epidemia de dengue. Sem cadeira, sem lugar, passando mal, sentindo dor. Existe a alegação de que o corpo clínico está completo, de que a estrutura é suficiente. Eu não sei se eu preciso contrapor essa argumentação se nós passamos simplesmente a enxergar o que acontece hoje dentro de qualquer serviço de saúde. A espera é longa, a estrutura não dá conta. Eu não sei se contra fatos como esses existe uma argumentação simplória, simplesmente dizer que tudo está bem, que tudo está completo. Eu não acho que a gente pode caminhar por esse lado. A auxiliar de cozinha Iracilda foi embora sem atendimento, depois de esperar cerca de 4 horas. Não, eu perguntei à moça ali se ela tinha previsão de que hora que me atender.
porque eu moro longe, que eu vim do serviço. Ela falou que não tem previsão. Aí eu tô indo embora, porque eu não aguento mais esperar. A senhora vai embora passando mal? Eu vou procurar outro lugar para ser atendido. Tem que melhorar, tem jeito, né? Saúde pública está precária. O profissional não tem problema em atender um número grande de pacientes. Se você tem recursos para isso, você consegue se organizar, você tem os colegas para dividir aquele trabalho. Se você tiver escolhas nesse sentido, você faz o seu trabalho. Os médicos não tem nada a ver com isso. É a demanda que eles mandam para cá. Então eu fico chateado, porque os médicos, todo mundo, todos os trabalhadores, ele tem que ter um descanso. Então quando ele sai para descanso, o pessoal fica doido. A gente conhece as dificuldades na prática, mas nem sempre consegue identificar as causas desses problemas. Os estados e as prefeituras reclamam que não conseguem atender bem a população por falta de recursos. O governo diz que repassa as verbas do orçamento. Como que a senhora avalia essa situação? A partir de tudo que nós vimos, né, eu acho que, primeira coisa, temos que avaliar com serenidade e objetividade. Né? Primeiro, pegar uma unidade de atendimento de urgência, as UPAs, no meio de uma epidemia, né, que faz com que haja uma demanda muito grande, não pode se extrapolar ou tentar pensar as soluções só a partir disso. Porque nós estamos pegando uma situação excepcional, né, e se eu quiser fazer toda a solução baseada nela, provavelmente eu não vou ter uma boa solução. Então nós temos que ter, primeiro, no meio de uma epidemia, como é que nós estamos tendo, nós estamos tendo uma quantidade de casos muito além do que se esperava nessa época do ano, uma quantidade de casos muito grande. O serviço de urgência, por isso que é importante a gente diferenciar a UPA da atenção básica, que elas têm funções diferentes. Hoje a gente trabalha nas urgências, todas estão lotadas, porque nós estamos no meio de uma epidemia, todas estão lotadas, e ali há um processo de classificação de risco, onde as pessoas que com maior risco de vida ou de um prejuízo maior para a saúde são atendidas primeiro. Qualquer pessoa que chegar hoje numa unidade dessas e que não estiver com um problema que seja realmente urgência, ela vai esperar muitas horas. Porque aqueles mais urgentes vão ser passados na frente. E a lógica é essa mesmo. O problema é, onde está a outra parte da rede, a rede básica, as unidades de saúde, que um caso de dengue sem complicações, ele pode e deve ser atendido no centro de saúde, no consultório médico, se a pessoa não tem um plano de saúde, no plano de saúde, não é necessariamente no serviço de urgência. A primeira coisa. Né? É claro que é inegável que a rede não está organizada da melhor maneira, que muitas vezes não é suficiente, que muitas vezes falta pessoal, principalmente o profissional médico, que é um profissional escasso, né? Isso tanto na rede pública como na rede privada. A insatisfação de cada indivíduo, a gente não pode contestar, ele está preocupado com o problema dele, e é isso mesmo que ele tem que estar preocupado. Né? Só que se o gestor for tentar preparar uma estrutura que dê conta de atender todo mundo imediatamente, num momento de crise, nós vamos criar uma estrutura gigantesca que boa parte do tempo ela não vai ter como ser utilizada. Então é preciso ter uma questão de gestão desses pacientes que não precisariam estar na UPA, não estarem lá, estarem sendo atendidos num outro ambiente mais adequado, e aqueles que precisam de um atendimento imediato e urgência serem atendidos lá. Isso é um primeiro problema. Isso também advém de uma falta de credibilidade ainda dessa atenção básica, de que ela pode inclusive dar conta de alguns problemas agudos que não são graves. Né? Que à medida que essa rede básica consegue ganhar essa resolutividade, as pessoas vão deixar. Por que a população recorre ao serviço de urgência? Porque é o resultado de uma experiência de anos, que lá eu vou porque lá eu tenho certeza que eu vou ser atendido. Se eu for no meu posto de saúde, pode ser que eu não consiga ser atendido. Essa experiência vai guiando esse processo. Então, à medida, a solução disso não é uma solução de olhar para a crise só, de olhar só o momento agudo. Olhar como reorganizar esse sistema para que esse sistema de unidades básicas, de equipes de saúde da família, serem capazes de absorver essa demanda aguda que pode ser atendida no nível primário. Mas, professor, eu queria colocar dois assuntos, assim, a meu ver, muito graves. Primeiro, a denúncia de uma máfia de planos de saúde. Né? Uma tentativa de fazer da saúde pública um negócio.
lucrativo? E o segundo, eu gostaria que o senhor comentasse também as denúncias de corrupção, profissionais que vão lá, bate cartão e não atendem, etc. Como é que se dá? Como é que o senhor avalia essas duas questões polêmicas aí? Então, primeiro vamos tentar evitar uma coisa que está sendo muito comum no nosso país, que é estabelecer monopólios da corrupção, né? Assim, a saúde é um negócio altamente lucrativo. O mercado de saúde do Brasil é o 8º maior do mundo. São 195 bilhões de dólares por ano que gira na saúde. Só que a saúde não é só o que a gente vê na unidade. Você tem que pensar na posição das próteses, das órteses, dos medicamentos, né, dos equipamentos de imagem. Tudo isso está nesse jogo. Então, é um negócio muito lucrativo para algumas pessoas, não tenha dúvida disso, né? A outra coisa é, aqueles que estão atuando na atenção médica, né, os planos de saúde, o SUS, acho que nós temos houve uma decisão, né, não era a minha preferência no momento, mas houve uma decisão lá em 88, que o sistema de saúde teria uma parte privada e uma parte pública, e elas conviveriam. Okay? Provavelmente, certamente a gente sabe de casos de corrupção envolvendo médicos, né, envolvendo indústria, envolvendo inclusive planos de saúde também. Mas eu acho que a gente não adianta ficar apontando apenas esses monopólios. Eu acho que tem problemas de financiamento. Por exemplo, o fato de uma pessoa que tem plano de saúde, ela pode descontar aquilo no seu imposto de renda, né? Ela pode ter uma restituição no seu imposto de renda, descontar aquilo lá. A pessoa que não tem plano de saúde, ela só conta com o SUS. Então ela tem aquele per capita que é do SUS. Eu acho que seria muito razoável, por exemplo, que ao invés de quem tem plano de saúde descontar tudo que ele gastou, ele descontasse o equivalente ao per capita dele. Né? Porque então, quem pode pagar, desconta o dinheiro que iria para o imposto que poderia financiar o serviço. E ele tem um serviço diferenciado. O que não pode, fica com dele e pronto. Acho que essas seriam formas disso poder poder melhorar. O fato de existirem os planos de saúde foi decidido na Constituição. Então, eu acho que eles precisam ser efetivamente controlados, precisam ter regulação e precisam ser exigido que eles cumpram a parte deles nesse processo. Né? Aqueles que, enquanto a legislação não mudar, conseguirem cumprir isso, ok, vão ficar por aí. Mas é preciso ter uma vigilância maior e uma cobrança maior. Acho que não dá para os 70% da população que não tem acesso a plano de saúde, por diversas razões, terem que ter o recurso público reduzido com base nessa redução dos impostos. Isso é uma coisa que pode ser feita. A outra coisa é caso de polícia. Corrupção, fraude, roubo. Isso tem que ser processado, tirado do mercado, suspenso e ser punido legalmente. Não tem que ficar... não tem outra solução para isso. Né? É usar a lei. Professor, que conversa agradável e necessária. Eu gostaria de continuar, mas o nosso programa no tempo chegou ao fim. Eu gostaria de agradecer a sua presença e contar com, quem sabe, uma oportunidade breve a gente continuar essa conversa. Muito obrigado. Eu agradeço a boa conversa que nós tivemos e a oportunidade da gente iniciar essa discussão, que realmente é muito importante. A saúde está entre os bens mais preciosos de uma pessoa. O acesso à saúde pública em nosso país, apesar de ser uma garantia constitucional, nem sempre é realidade para todos. Muitos fazem da saúde um negócio lucrativo. Fazem de tudo para que os projetos, como é o caso do SUS, que visam a saúde pública, não funcionem. Defendem que bom mesmo é que todos tenham um plano de saúde privado. E você, o que pensa sobre isso? A sociedade precisa conhecer os seus direitos, os direitos dos cidadãos e fiscalizar a realização das políticas públicas em relação à saúde. E apropriando-se dessa realidade, através de movimentos sociais, como os conselhos, exigir o cumprimento da Constituição. Bom, por hoje é só, fiquem com Deus e até o próximo programa. Ana Carolina. O Novos Tempos é uma parceria da PUC TV Minas e o Ânima, Sistema Avançado de Formação da PUC Minas. A gente volta na semana que vem com mais discussões atuais para você. Até lá!